Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Andando com Cristo, aqui pela TV Grandourados. Lembrando a você que esse programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados, que chega até você com a Palavra de Deus. Nós temos como prioridade aqui neste programa a pregação, a exposição da Palavra de Deus. E hoje, de uma forma muito especial, nós queremos falar sobre o Espírito Santo e a obra missionária. Então, você não saia daí, nós vamos dar aquele nosso primeiro intervalo e voltamos para darmos sequência à nossa programação deste dia. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Hoje nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, os versículos de 1 a 3, para falarmos sobre o Espírito Santo e a obra missionária. É a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Nós estamos, neste ano, pregando de forma expositiva nesse texto de Atos dos Apóstolos. Aliás, no livro de Atos dos Apóstolos, todos os domingos na igreja. A cada domingo nós pregamos um capítulo de Atos dos Apóstolos. E é um livro que fala amplamente da obra missionária. É um livro que chama nossa atenção para a obra missionária, para os nossos deveres com a obra missionária, a expansão da igreja com a obra missionária, os desafios que a igreja enfrentou. Às vezes a gente pensa assim, nos nossos dias está muito difícil pregar o evangelho, as pessoas não querem ouvir o evangelho, há perseguição com quem prega o evangelho. Então você precisa de ler Atos dos Apóstolos. Ali você vai ver, aqui você vai ver como que a igreja expandiu em meio às lutas, às perseguições, martírio. Em meio a todas essas tribulações, a igreja expandiu com a obra missionária, a igreja propagou o evangelho por toda aquela região, por todo mundo conhecido da sua época. Grande desejo da proclamação do evangelho, de atender o ide de Jesus, ide por todo mundo,
pregai o Evangelho a toda criatura. Esta grande missão que Jesus deu à sua igreja está sendo amplamente divulgada aqui. E Atos 13 narra a primeira viagem missionária de Barnabé com o apóstolo Paulo. O texto aqui diz que eles estavam lá na igreja de Antioquia. Esta igreja, ela era formada por muitos cristãos gentios, porque as primeiras camadas da igreja eram de cristãos judeus, também os chamados judaizantes. A Antioquia é um dos primeiros núcleos da igreja formada com gentios. É a igreja vindo na nossa direção. Nós somos gentios. Se você não é judeu, você é gentio. Então o apóstolo Paulo, com um chamado específico de Deus para ser o apóstolo aos gentios e pregar o evangelho aos gentios, abrir as portas da salvação aos gentios. Gentios aqui era um termo para descrever os pagãos, aqueles que não adoravam a Deus, não serviam a Deus e serviam a deuses criados pelas suas próprias imaginações. Então o Evangelho agora vai expandir pelo mundo gentio. E aqui nesta igreja diz que Antioquia, eles estavam ali reunidos pelos nomes aqui. Nós vemos que era uma igreja mista, composta de judeus e gentios, e servindo eles ao Senhor, diz aqui o texto, e jejuando, disse o Espírito Santo. Olha que eles estavam orando, jejuando, servindo ao Senhor, fazendo a obra de Deus ali em Antioquia, mas neste tempo em que eles estão em oração e jejum e servindo ao Senhor, disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, nós precisamos entender algumas coisas a respeito do Espírito Santo e a obra missionária. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que desceu lá no Pentecostes para habitar conosco, para habitar na igreja, para orientar a igreja, para santificar a igreja, para ensinar a igreja, para consolar a igreja, para produzir arrependimento no coração do pecador para que ele se volte a Cristo. É o Espírito Santo quem conduz a obra missionária. Atos capítulo 13 é uma mostra muito clara disso. Diz aqui o versículo de número 2: disse o Espírito Santo. Enquanto eles jejuavam e oravam, foi o Espírito Santo quem chamou os missionários para a obra missionária. E interessante que o Espírito Santo é quem chama pessoas para fazer a obra de Deus, e é o Espírito Santo o agente do chamamento, é ele quem chama. Ninguém pode se apresentar para a obra de Deus se não for chamado pelo Espírito Santo. Ele chama e ele capacita. E é interessante observar esse texto porque há um chamado de Deus para Barnabé e Saulo, que é o mesmo apóstolo Paulo. Eles não se propõem numa forma de uma política eclesiástica e fazer a obra de Deus. Não, há um chamamento. Ninguém deve servir a Deus sem este chamamento do Espírito Santo. Pastores devem ser pastores se forem chamados pelo Espírito Santo. O crente, ele só adere, só crê em Cristo como seu Salvador, e o homem natural, ele não entende as coisas de Deus, ele só passa a entender as coisas de Deus através de um chamamento do Espírito Santo no seu coração. Quando Jesus perguntou aos discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Um diz Elias, João Batista, um dos profetas.
Mas Jesus então volta para eles e diz: e vós quem dizeis que eu sou? Pedro então diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus disse para Pedro: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Olha, não foi carne e sangue quem revelou a Pedro que Jesus era o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus, o Messias esperado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não foi carne e sangue que tu revelou, não é pela sabedoria humana. Nós vivemos uma era hoje que as pessoas discutem muito, como se a educação fosse a grande responsável pela transformação de uma pátria. Mas ninguém apenas por uma boa educação pode chegar ao conhecimento de Cristo para a sua salvação. É uma revelação do Espírito Santo no coração do pecador, para que ele conheça a Cristo, ame a Cristo, creia em Cristo como seu Salvador. Então não é carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Não é carne e sangue quem promove missionários para a obra missionária, pastores para cuidar das igrejas, crentes para tornarem parte da família da fé, para tornarem parte do povo de Deus. É um chamamento do Espírito Santo. Quando eu prego a palavra de Deus, o pregador da palavra de Deus, ele faz um chamamento geral. Você que está me ouvindo agora, você pode crer em Jesus como seu Salvador, receber uma vida nova em Cristo. É meu dever chamar você ao arrependimento e a crer em Cristo como seu Salvador. E na pregação nós fazemos um chamado geral: vinde a mim. Jesus mandou que pregássemos isto, para que você possa vir a Ele, para receber vida, para receber o perdão dos seus pecados. Mas muitos ouvem a palavra de Deus, mas não são muitos que creem, que se convertem a Cristo. Nós fazemos o chamamento geral, mas só o Espírito Santo é quem faz aquele chamamento especial no coração do pecador, para convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo, para conduzi-lo ao arrependimento dos seus pecados e a fé salvadora em Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, na pregação nós fazemos um chamado geral, mas é o Espírito Santo que faz um chamamento especial no coração do pecador. Então, nós aprendemos que é o Espírito Santo quem capacita pessoas para a obra missionária. É o que nós estamos vendo aqui em Atos dos Apóstolos. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. É assim que o Espírito Santo tem separado pessoas para a obra de Cristo nesse tempo que nós vivemos. Olha, não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para continuarmos tratando deste assunto aqui no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações: 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado.
Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos, marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Hoje nós estamos tratando sobre o Espírito Santo e a obra missionária, aquele chamamento do Espírito Santo para a obra missionária. Quem sabe é um tempo de você refletir sobre isto, orar sobre esse assunto para que o Espírito Santo de Deus chame muitas pessoas, homens e mulheres, para testemunharem de Cristo no nosso tempo. Nós vimos que o Espírito Santo é quem chama, mas não é somente Ele quem chama, é o Espírito Santo também quem envia esses missionários. Versículo 4 fala assim: enviados, pois. Então, a igreja, jejuando e orando, despediu Paulo e Barnabé e Saulo para a obra missionária. Então diz assim: enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram até a Seleucia e dali navegaram para Chipre, e por onde iam anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas, nas praças, e muitas pessoas creram em Jesus Cristo. O Espírito Santo que chama, mas é o Espírito Santo também quem envia esses missionários. Eles não foram de moto própria, eles não foram por vontade própria e seguindo o mapa que eles mesmos traçaram. Eles foram enviados pelo Espírito Santo. Há alguns momentos em Atos dos Apóstolos nós encontramos os missionários Barnabé e Saulo, outra hora Saulo, que é o apóstolo Paulo, com Silas. Encontramos mapeando algumas cidades por onde eles iriam pregar o Evangelho, e de repente o Espírito Santo os envia em outra direção. Às vezes assim que acontece conosco. Nosso projeto é um, mas vem o Senhor nosso Deus pelo seu Santo Espírito e nos mostra outro rumo, nos mostra outra direção, e nós devemos andar sempre na direção que nos é dada pelo Espírito Santo. Aqui diz o texto: enviados pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem envia os missionários. Chama, mas é também quem envia. E não é somente chamar e enviar, é o Espírito Santo também quem reveste esses missionários do poder divino para eles fazerem a obra de Deus, a obra missionária. Então logo eles chegaram na cidade de Chipre, a Bíblia registra que, aqui no capítulo 13 de Atos, que eles depararam ali com a situação de um homem, um mágico. Este mágico que vinha enganando o povo da ilha, de repente é repreendido pelos missionários, porque é o Espírito Santo quem reveste os missionários do poder do alto para fazer a obra. Então o texto diz que Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos naquele mágico e disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os caminhos do Senhor. E o texto diz que aquele homem, ele caiu por terra e parou de enganar as pessoas naquela ilha, e depois queria comprar os poderes divinos dos apóstolos.
E Pedro fala o seguinte, e Paulo fala: o teu dinheiro é contra ti para a tua perdição. Então você observa bem que é o Espírito Santo quem reveste-nos de autoridade para pregar o Evangelho. Ó filho do diabo, por que você está pervertendo o caminho da justiça? É assim mesmo, quando nós começamos a pregar o Evangelho, onde nós pregamos o Evangelho, tão logo chega Satanás para semear a dúvida, para se opor à pregação do Evangelho, e exatamente para confundir as pessoas com magias, para confundir as pessoas com todo tipo de engano e transformar aquilo que era claro em dúvida. Então Paulo repreende aquele mágico, e é interessante que o texto diz aqui: cheio do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem reveste o pregador, é quem reveste os missionários do poder do alto, do poder de Deus, para pregar o Evangelho e para detectar estas coisas do dia a dia da pregação do Evangelho, para não deixar que a obra de Deus caia por terra. É assim que a igreja tem pregado o Evangelho ao longo destes muitos, inúmeros anos. O Espírito Santo e a obra missionária. Então o Espírito chama, o Espírito envia, o Espírito Santo é quem reveste de autoridade os pregadores para pregar a palavra de Deus com ousadia, com coragem, com determinação. Mas o texto aqui de Atos diz também, capítulo 13, versículo 52, nos ensina também que é o Espírito Santo quem nos dá alegria para pregar o Evangelho. Versículo 52 fala assim: os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Mas interessante que este texto é registrado no momento em que Barnabé e Paulo vão para os gentios, exatamente porque os judeus instigaram grande perseguição contra eles. Expulsaram Barnabé e Paulo da cidade, do seu território. Eles foram expulsos da cidade. Eles estavam pregando o Evangelho ali na região da Antioquia da Psídia, quando eles foram expulsos da cidade. E mesmo expulsos, o texto diz que eles batem a poeira da mão, dos pés, da roupa, e diz: cai o seu sangue sobre vocês. Vocês não estão rejeitando a nós, vocês estão rejeitando a palavra de Deus. E mesmo expulsos da cidade, sendo colocados para fora da cidade, depois de terem passado ali por terríveis constrangimentos e até mesmo apedrejados, eles então agora saem da cidade, em vez de triste, espraguejando a cidade, não. O texto diz que os discípulos saíram transbordando de alegria e transbordando da alegria do Espírito Santo. Essa alegria que o Espírito Santo dá ao coração daquele que ama a Deus, daquele que é salvo em Jesus Cristo, é uma alegria que ninguém pode compreender. É uma alegria que não deixa as testemunhas de Cristo desanimarem da sua tarefa. Às vezes você está aí triste, você está aí desencorajado. Você tem que saber que a alegria que nós temos no coração não é promovida por circunstância, se a circunstância é boa ou ruim. É a alegria do Espírito Santo. Essa alegria permanece no nosso coração, mesmo nos momentos mais difíceis. Se estamos passando por essas tribulações, angústias e lutas por causa do Evangelho, por causa da obra de Deus, por causa da causa de Cristo, o Espírito Santo é quem dá alegria ao nosso coração. Numa outra feita, Paulo e Silas, um outro companheiro da sua segunda viagem missionária, estavam presos em Filipos, depois de açoitados, presos, e a prisão deles foi
com segurança máxima, foi colocado cadeias nos seus pés. O texto diz que meia-noite, na prisão, Paulo e Silas cantavam louvores ao Senhor. Como pode esses missionários ter alegria, mesmo estando presos, mesmo com seu corpo todo açoitado, sangrando? Que tipo de alegria você pode encontrar nisso? E eles cantavam louvores a Deus e falavam da palavra de Deus, a ponto dos outros presos nas outras celas ouvirem a palavra de Deus. E o carcereiro de Filipe se converteu naquela noite. Alegria é fruto do Espírito Santo no coração daqueles que amam a Deus, daqueles que foram salvos pela graça de Deus. Talvez você esteja precisando de alegria no seu coração. Esta alegria é fruto do Espírito Santo. Ore agora nesse instante, peça a Deus para te dar esta alegria. Nós estamos vendo sobre o Espírito Santo e a obra missionária. Envolva na obra missionária e você vai ter esta alegria do Espírito Santo no seu coração. Pensa nisto, ore por isto, peça a Deus por isto. Talvez você esteja sem alegria no seu coração, porque seu coração pode estar longe de Deus. Mas se está perto de Deus, qualquer circunstância desta vida não roubará a alegria do seu coração. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para as conclusões do programa Andando com Cristo de hoje. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg Administradora e Corretora de Seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg Administradora e Corretora de Seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Hoje nós vimos o texto de Atos, capítulo 13, os versos de 1 a 3, sobre o Espírito Santo e a obra missionária, mostrando que o Espírito Santo é quem chama, é quem reveste de poder, é quem envia e é quem dá alegria para aqueles que fazem a obra missionária. Atos dos Apóstolos é um livro que você deve ler. Antes de encerrar o programa, hoje eu quero falar do nosso simpósio, dois grandes eventos que nós vamos ter na igreja, muito importantes. Um é o simpósio dos jovens, agora no dia 2 e 3 de agosto. Você já está sendo convidado aqui pelo programa para participar deste simpósio dos jovens, tá bom? Você é nosso convidado. Está na tela. E o outro simpósio de setembro que nós vamos ter é sobre a escola bíblica dominical. E eu quero convidar você e a sua família que queira participar da escola bíblica dominical. Você deve ligar na secretaria da igreja, no telefone que está aí, fazer a sua inscrição para você participar do treinamento da escola bíblica dominical. E você vai ser orientado, tá bom? É um evento muito precioso nos dias 13 e 14 de setembro, e nós, aliás, 13 a 15 de setembro, e nós contamos com a sua participação. Olha, nós vamos orar, vamos falar com Deus, lembrando que todos os domingos nós temos a escola dominical às 9 horas e o culto às 19 horas. Você e a sua família são convidados. Vamos orar nesse instante, vamos falar com Deus. Senhor, vem encher-nos com teu amor.
Ó Deus, nós bendizemos o Teu nome, porque o Teu Santo Espírito é quem conduz a obra missionária. Obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Renova no nosso coração, ó Deus, a fé. Renova no nosso coração a esperança em Ti. Aquele que nos assiste agora, ó Pai, se ainda não foi alcançado pela Tua graça, se ainda não tem a certeza da salvação, da vida eterna, ainda não tem a alegria do Espírito Santo no seu coração, que a Tua graça salvadora esteja alcançando este coração para o Teu reino bendito, para fazer parte da família da fé, do Teu povo sobre a face da terra. Muito obrigado pelos Teus cuidados com os nossos ouvintes, com os nossos telespectadores. Recebe a nossa gratidão e abençoa aquele que nos assiste agora. Em nome de Jesus. Amém. Olha, muito obrigado pela sua companhia. Continue aqui na TV Gran Dourados, a TV da família douradense.